Tele Brasil Notícias. Olá, está começando a sua edição semanal do jornal Tele Brasil Notícias, sempre com as informações na medida certa e feito especialmente para você. Estaremos abordando hoje a questão do estudo que mostra o impacto da inteligência artificial na questão do trabalho nosso de cada dia. Também teremos mais informações também sobre a questão dos despejos, porque mais de 1,5 milhão de pessoas são afetadas por essa questão do despejo. E teremos também mais uma outra informação com você que tem hábito de realizar os jogos online. Principais afetados, quais são? Pelas apostas online. É classificado como sendo da classe D. Tudo isso e muito mais outras informações de utilidades para você encontra aqui no jornal Tele Brasil Notícias e nesta edição feita especialmente para você. Então, vamos a ela. No ar. Tele Brasil Notícias. E começamos essa edição falando justamente sobre a questão da inteligência artificial e o impacto que ela causa nos empregos. A primeira questão é: o que é a inteligência artificial generativa? Um exemplo é o próprio ChatGPT, que é uma ferramenta que cria textos, vídeos e até mesmo músicas. Agora, um estudo, inclusive, da Organização Internacional do Trabalho, justamente com a parceria com o Banco Mundial, mostra que quase 40% dos empregados na América Latina e também no Caribe podem ser influenciados pela inteligência artificial generativa, tanto eliminando postos de trabalho quanto também aumentando a produtividade. Tecnologias que criam a partir de modelos, textos, vídeos, músicas, arte, química, biologia e até produtos. A inteligência artificial generativa, como chatbots, já ocupa um espaço considerável no mercado de trabalho. Segundo um levantamento da Organização Internacional do Trabalho, até 38% dos empregos na América Latina e no Caribe podem ser influenciados pela IA generativa. 14% podem ter a produtividade melhorada e 5% correm o risco de serem eliminados. O estudo revela também que mulheres, trabalhadores urbanos jovens e profissionais mais qualificados têm maiores riscos de serem substituídos pela inteligência artificial generativa. Eu, por exemplo, não sou real, sou uma IA. Por isso, com esse potencial para causar desemprego, o ideal é tentar transformar a tecnologia em aliada. Na América Latina e no Caribe, 17 milhões de empregos podem ter maior produtividade com o uso da inteligência artificial generativa. Ela complementa muitas das habilidades e das tarefas que o trabalhador já faz. Então, quando a exposição à inteligência artificial te ajuda e potencializa as tarefas que você faz, economizando tempo, deixando mais eficiente, aumentando a qualidade, é onde essa complementaridade é observada e pode levar a ganhos de produtividade. O Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, que terá investimento de 23 bilhões de reais em 4 anos, está estruturado em 5 eixos e quer transformar o país em referência em inovação. Um dos objetivos é manter os empregos mesmo com a introdução de novas tecnologias. O segundo eixo do plano é um plano voltado para formação, capacitação, qualificação e requalificação da mão de obra, porque, evidentemente, a introdução de uma tecnologia sempre gera deslocamentos no mercado de trabalho e o que nós queremos é que esse deslocamento se dê via criação de empregos com maior valorização do trabalho, com maior condições de empregabilidade, com maior qualificação, formar a mão de obra qualificada necessária para o desenvolvimento da inteligência artificial. Vamos agora falar sobre o crescimento de brasileiros que abrem o seu próprio negócio. E é cada vez maior, então, esse número de pessoas aqui no Brasil que deixam o mercado formal de trabalho e procuram aí tocar aí o seu próprio negócio. É uma pesquisa que mostra sobre microempreendedores individuais
que foi divulgada esta semana pelo IBGE. Vamos observar. O estudo do IBGE mostra que em 2022 o Brasil tinha 14 milhões e 600 mil microempreendedores individuais cadastrados, o que representa aí um aumento de 1,5 milhão na comparação com o ano anterior. O microempreendedor individual é o profissional autônomo que trabalha como pequeno empresário e que pode ter até um funcionário. Esta é a segunda edição desse levantamento, que também mostrou um crescimento de 30 mil no número de MEIs empregadores, ou seja, que tem um funcionário. Mais da metade desses profissionais trabalham no setor de serviços, com destaque aí para os cabeleireiros e outros profissionais que exercem atividades relacionadas à beleza, que totalizaram aí 9% do número total de MEIs. Em seguida vem o comércio varejista de roupas e acessórios e restaurantes e outros estabelecimentos de alimentação e bebida. O documento também mostra que as regiões Sul e Sudeste concentram a maior parte dos MEIs, com destaque aí para o Rio de Janeiro e para o Espírito Santo. Na outra ponta, as menores concentrações vêm do Distrito Federal, Acre e Maranhão. Vamos agora também falar de saúde, porque estamos vivendo o mês de agosto lilás. Inclusive você observa aí campanhas e mobilizações que marcam justamente o agosto lilás. O objetivo é a conscientização sobre o fim da violência contra a mulher. Também, além da violência contra a mulher, há eventos e campanhas em defesa das vidas das mulheres que inclusive passam por políticas efetivas, essas políticas que são políticas públicas. Vamos observar. Liberdade para ir e vir, direito de se expressar e fazer escolhas, de trabalhar e viver com tranquilidade. Direitos humanos fundamentais que muitas mulheres não conseguem usufruir por viver em situação de violência. Direitos humanos para a mulher ela ter direito de escolha, ela ter direito a não ser vitimizada e nem revitimizada. E a gente fala de violência física, de violência psicológica, de violência moral ou patrimonial. Há alguns anos, o mês de agosto marca um período de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. E são as políticas públicas que, na prática, resgatam as mulheres para uma vida com dignidade. A Casa da Mulher Brasileira, por exemplo, foi o ponto de apoio que Eliana precisou para sair de um cotidiano difícil. Eu fiz toda a triagem, né, normal, muito bem recebida, né, muito bem mesmo. E é uma coisa assim que é confortante, sabe? Você saber que você tem alguém ali para te ouvir, porque quando você é sozinha, tem um monte de gente ao seu redor, mas você não tem aquela confiança de falar com ninguém sobre o que você está passando, sabe? E as pessoas da casa, elas te aceitam, te recebem. Nossa, não existe assim, como é que se diz assim, não existe preconceito. Iniciativas e programas como Bolsa Família, os centros de referência em assistência social e os canais de denúncia, como o Disque 100 e Disque 180, são ferramentas de amparo para que mulheres vivam uma vida sem abusos e agressões físicas ou verbais. Para especialistas, o combate à violência contra a mulher começa na primeira infância. Se as crianças, desde novas, fossem educadas por uma perspectiva diferente em termos de masculinidade, por exemplo, não fosse educada já para uma masculinidade violenta ou que isso esteja naturalizado, mas fosse educados por uma masculinidade também que cuida, que compreenda que o cuidado não é uma coisa só das mulheres, mas também dos homens, A gente teria mais homens cuidadores e menos homens violentos. Vamos falar agora de um assunto bastante importante, que é a questão dos gatos na energia elétrica, que causam acidentes e também até mesmo morte. Um relatório mostra que em 2023 o Brasil teve o ano com o maior número de furtos de energia elétricas registrada num período de 15 anos. E não é só o prejuízo material que acaba preocupando, também as ligações clandestinas que representam maiores riscos de incêndios, sobrecargas elétricas e também a questão dos choques. E por essa razão a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia está alertando para os riscos dessas atividades. Vamos observar.
Nos primeiros 3 meses deste ano, a Enel, concessionária que fornece energia para a capital e outras 23 cidades do estado de São Paulo, identificou mais de 22 mil irregularidades no fornecimento de energia. 107 pessoas foram presas por furtar energia. As ligações clandestinas, chamadas de gatos, estão principalmente nas casas, mas também nas empresas. Qualquer interação com a rede, primeiro, interações indevidas, sem a utilização de equipamentos de proteção, é um risco muito grande. A energia não tem cheiro, a energia não tem cor, e as pessoas ali naquele intuito de fazer uma ligação direta, uma ligação clandestina, acaba esquecendo essas questões e sofrendo acidentes. Em todo o país, no ano passado, os acidentes com rede elétrica atingiram quase 17% das ligações irregulares, os chamados gatos. Foram 41 acidentes que provocaram a morte de 25 pessoas. Além de aumentar o risco de acidentes, as ligações clandestinas também aumentam o preço da conta para os consumidores regulares. Muitas vezes, ao tentar fazer esse gato, você provoca um incêndio, ou então você provoca, sofre algum choque. E lembrando que como o gato é um furto, se alguém não paga, alguém está pagando. Então, parte desse furto acaba indo para a conta de energia elétrica dos demais consumidores. Então, isso acaba prejudicando toda a população. Vamos agora falar de educação e a competição que vai mostrar aí o conhecimento dos alunos em educação financeira. Aprender a poupar, investir e também saber usar o dinheiro é uma coisa importante e inteligente se usada da forma correta. Essa é a proposta da educação financeira. Agora, alunos e escolas vão poder mostrar aí seus conhecimentos sobre o assunto, justamente na Olimpíada do Tesouro Direto de Educação Financeira. Vamos observar. A moeda mais utilizada aqui nessa escola pública de Brasília não é o real. Aqui, os alunos recebem o PROEM, uma moeda criada para valorizar bons comportamentos, como empatia, gentileza, respeito e ainda ensinar educação financeira. Tem essa oportunidade de vivenciar dentro da escola aquilo que a gente já faz no mundo lá fora, na vida real, na vida de adulto. Nas aulas de educação financeira, os alunos aprendem a fazer investimentos, poupar e, ao fim do semestre, juntam os cheques e trocam por produtos em uma loja da escola. O tempo que eu vim guardando dinheiro, eu comprei uma bike, que eu estava muito interessado. Minha mãe não tinha dinheiro para pagar, então eu peguei meu dinheiro e comprei minha própria bicicleta. Comprei um celular para mim, umas roupas, umas besteiras para comer. Os estudantes do 6º ao 9º ano dessa escola vão poder utilizar os conhecimentos de educação financeira adquiridos em sala de aula na Olitef, competição promovida pelo Tesouro Nacional em parceria com a B3 e o Ministério da Educação. Esse é o primeiro ano dessa iniciativa da Olimpíada da Educação Financeira, do Tesouro Direto, a Olitef. Ela é destinada nesse primeiro ano para as crianças do 6º ao ensino médio, até o primeiro ano do ensino médio. Então, para as escolas públicas e privadas. E a gente também, como é um tema muito importante, que é a questão da educação financeira, a gente também preparou todo o material e conteúdo, tanto para os professores quanto para os alunos, que eles possam acessar, se preparar para essa Olimpíada. E o grande objetivo dela é que, com esse acesso a essas informações de educação financeira, as crianças, além de aprenderem sobre a questão orçamentária familiar, essa questão de como é que a renda funciona versus a despesa dentro de casa, possa levar isso também para os seus pais e suas mães e ajudar no orçamento familiar, na condução do dia a dia, tanto do orçamento familiar, como também já olhar para frente e pensar em investimentos futuros. As escolas públicas participantes concorrem a R$100 mil em prêmios para a unidade de ensino e R$40 mil para diretor e professores. O objetivo dessa Olimpíada é inserir a educação financeira no currículo escolar. Você também fornece ao aluno uma visibilidade de um tema que ele próprio pode ser aquele quem vai cobrar do professor, que, professor, a gente podia discutir isso. Você não vai discutir isso, eu fiquei sabendo, os meus colegas da outra escola vão participar das Olimpíadas.
do Tesouro Direto de Educação Financeira. Então, acho que é nesse sentido que essa estratégia ela pode ser interessante para a gente ajudar a fomentar, né, dentro das redes um pouco mais essa adoção da educação financeira. Vamos agora falar de saúde, a questão da vacina contra a dengue, que tem proteção de 89% justamente para o tipo grave. A vacina, então, contra a dengue, que foi desenvolvida pelo Instituto Butantan aqui em São Paulo, mostra ter 89% de proteção contra esta versão mais grave da doença. Um artigo, inclusive, com os resultados dos ensaios clínicos, foi publicado na revista científica, aquela britânica, The Lancet. O estudo foi feito com 16 mil voluntários entre 2016 e 2021. A eficácia geral contra a dengue foi em cerca de 67%. A vacina conseguiu oferecer proteção em 2019, quando justamente houve o surto da doença. O imunizante, no entanto, vem sendo desenvolvido desde o ano de 2010. E chegou agora no Tele Brasil Notícias o nosso Momento Jurídico. Momento Jurídico aborda uma questão que envolve os bancos. Bancos não respondem por roubo contra cliente quando o crime ocorre em via pública, longe da agência. Vamos observar com mais detalhes essa informação. Banco não deve indenizar por roubo de valores recém-sacados quando o crime ocorre em via pública, longe da agência. A decisão é da 4ª turma do Superior Tribunal de Justiça. Por unanimidade, os ministros do colegiado entenderam que a ocorrência de roubo de valores recém-sacados de caixa bancário por cliente não pode gerar responsabilização da instituição financeira quando o crime tiver acontecido em via pública distante do banco. Para os ministros, a circunstância é caracterizada como fato de terceiro, o que exclui a responsabilidade objetiva do banco. Na origem do caso, um casal ajuizou a ação contra um banco pedindo indenização de R$35 mil, porque após sacar o montante em uma agência bancária, eles foram roubados em uma via pública a alguns quilômetros do local. Em primeiro grau, o pedido foi julgado procedente, porque o juiz considerou ser aplicável a responsabilidade objetiva do banco. O Tribunal de Justiça da Bahia confirmou a sentença por entender que a distância percorrida entre a agência bancária e o local do crime seria irrelevante, porque teria ficado comprovado que o delito só aconteceu porque a vítima teria sido observada dentro da agência bancária, devido à negligência do banco que não teria cumprido a determinação legal de inserir biombos que impeçam a visualização. Ao STJ, a instituição argumentou não ter responsabilidade, porque a saída dos clientes da agência bancária ocorreu sem nenhuma intercorrência e o roubo ocorreu em local já distante. Ao dar provimento ao recurso do banco, o relator do recurso, ministro Raul Araújo, pontuou que se trata de evento fortuito externo, o que afasta o nexo de causalidade e, por isso, impede a responsabilização civil objetiva da instituição financeira. Vamos falar agora de uma questão que preocupa a todos os brasileiros, que é a questão de despejos, porque mais de 1,5 milhão de pessoas foram afetadas por despejos ou remoções forçadas aqui no país nos últimos 2 anos. Os dados são da campanha Despejo Zero, que alerta para justamente os riscos às famílias que não têm moradia. Vamos observar. Existem 330 mil famílias no Brasil vivendo hoje sob ameaça de despejo. Outras 42 mil foram despejadas já e outras 80 mil estão com despejo suspenso, segundo a pesquisa. A maioria das pessoas vítimas de despejo ou de remoção forçada são mulheres, são pessoas pretas ou pardas e que vivem no norte e nordeste do país. A gente está aqui numa ocupação na região central de São Paulo que existe desde 2021. Hoje abriga 100 famílias com 50 crianças. E no mês passado eles descobriram que vão ter que sair daqui em janeiro do ano que vem. Mais gente entrando para essa estatística cruel. Vamos ver. Faz 3 anos que a Alessandra mora com a filha nessa ocupação na região central de São Paulo, que está com ordem de despejo para janeiro do ano que vem. Ela já tinha sido despejada de outro local antes. Quando eu sofri a reintegração de posse onde eu estava, eu não tinha para onde ir. E aqui foi o lugar onde me acolheram, entendeu? E aqui eu construí a minha família, arrumei emprego e construí mais uma família, que é a família que a gente tem aqui dentro do prédio.
Somente no estado de São Paulo, cerca de 90 mil famílias estão ameaçadas de despejo. Em todo o país, são mais de 330 mil famílias ameaçadas. Os dados são da campanha Despejo Zero, criada por movimentos e organizações sociais para apoiar famílias durante a pandemia da Covid-19 e que se manteve até hoje. Esta pesquisadora explica que o principal fator dos despejos são ações de reintegração de posse movidas por proprietários. Grandes obras públicas são o segundo motivo, por isso ela alerta para a retomada do programa de aceleração do crescimento. É importante a gente estar atento para que essas obras não tenham um efeito ainda mais negativo para a população vulnerabilizada. Então, a obra pública ela não pode nunca aumentar o déficit habitacional, aumentar o problema da moradia do país, porque senão a gente está favorecendo um setor de desenvolvimento em detrimento de outro. Raquel também chama atenção para projetos de lei que visam criminalizar movimentos de moradia e de sem terra. Se pessoas estão ocupando esses imóveis, seja terreno, seja edifício construído, edifício em altura, na realidade é por uma necessidade básica e é uma resposta a essa dívida histórica que o Brasil tem em relação a esse problema da moradia. E vamos agora falar com você que utiliza fertilizantes. Vamos falar da fábrica de fertilizantes que recebeu no Paraná a visita do presidente da República em exercício. E está marcando, então, a retomada da estratégia para a produção de fertilizantes agrícolas da estatal ANSA, que é a fábrica de fertilizantes Araucária nitrogenados. A fábrica estava inativa desde 2020 e está sendo reaberta depois que o investimento na produção de fertilizantes voltou a fazer parte, inclusive, do portfólio da Petrobras. Vamos observar. A fábrica de fertilizantes Araucária nitrogenados volta a operar depois de 4 anos parada. Com a reativação da unidade, aprovada pela Petrobras, a fábrica vai produzir diariamente 1.900 toneladas de ureia e 1.300 toneladas de amônia, matéria-prima na produção de fertilizantes agrícolas. Toda a ureia nossa tem sido importada porque as nossas plantas de fertilizantes estão todas paralisadas. A primeira, que é a ANSA, ela vai marcar a retomada da área de produção de ureia aqui no país, que traz segurança alimentar para a gente, porque esse é o produto que a gente precisa, é o principal produto agrícola nitrogenado para poder fazer as misturas e aplicar na agricultura. As atividades estão programadas para o segundo semestre de 2025. Adquirida pela Petrobras em 2013, a fábrica é estratégica na produção de fertilizantes, o que deve reduzir a importação de insumos. Isso está previsto para o segundo semestre de 2025, aqui a ANSA, a gente vai passar a produzir 8% do que a gente demanda de ureia no mercado nacional. Na medida que a gente puder partir as outras fábricas, a gente tem uma expectativa de chegar em torno de 33% a 35% da demanda interna, reduzindo ainda mais essa importação. E como eu falo sempre, tudo que é bom dura pouco, e o Tele Brasil Notícias da semana está chegando ao seu final, agradecendo em todas as partes aqui do Brasil e também no mundo a sua audiência. Mas antes de encerrarmos, vamos falar aí das principais pessoas que são afetadas pelos jogos online. O estudo mostra que eles vêm da origem da classe D. Nos últimos 5 anos, inclusive, os gastos com apostas online cresceram em torno de 419% somente aqui no Brasil. E, segundo especialistas, os principais afetados com esses gastos são as pessoas da classe D. Vamos conferir essa informação. As chamadas bets, plataformas de jogos online, tiveram um crescimento no final de 2018 após a aprovação da Lei 13.756. Nesse mesmo ano, o custo com as apostas representavam 0,27% do orçamento familiar da classe D. E hoje, esse número quadriplicou, representando 1,98%, algo que vem gerando problemas financeiros para várias famílias.
famílias. Classe D, principalmente, porque essa classe, eles têm um grau de instrução menor de educação financeira, falta de educação financeira de base, e com isso essas pessoas elas são mais vulneráveis a esse tipo de vício, né? Inclusive há estudos que mostram que essas pessoas estão substituindo produtos essenciais, produtos de consumo, cesta básica, para incrementarem o nível de aposta em jogo. Uma pesquisa feita pela PwC Strategy do Brasil revela que os gastos com apostas esportivas em plataformas online vem repercutindo negativamente na economia. E a quantidade de pessoas com dívidas em decorrência das apostas pode influenciar diretamente no índice de endividados do país. Hoje temos 80% de pessoas no país endividadas, né? Desses 80%, 30% está com dívidas em atraso. E quando você tem um fator que começa a prejudicar a economia real, quando as pessoas substituem produtos essenciais por apostas online, isso já mostra um aumento significativo da chance de endividamento. Embora haja regulamentação, o excesso de disponibilidade, o acesso constante e facilitado aos jogos podem levar ao vício. E isso pode estar vinculado também a questões de ansiedade, depressão e o próprio déficit de atenção e hiperatividade. Então a gente tem que pensar assim, que tipos de pessoas estão mais suscetíveis a esse transtorno e esse tipo de vício. Se as pessoas fazem as coisas, isso não afeta a vida delas, né? Vamos pensar que uma vez na vida, sei lá, você viu aí uma coisa que você acha bacana, um jogo que você acha bacana, você tá ali, você vai fazer uma vez. Ok. Quando é que você tem que prestar atenção? É quando isso está atrapalhando a tua vida. Você está gastando dinheiro que você não tem, você está deixando de pagar contas, de comprar comida, de pagar aluguel, e aí tem que pensar. E aí tem que procurar um profissional de saúde mental, um psicólogo, um psiquiatra, para poder entender o que é que está acontecendo. E esse foi o Jornal Tele Brasil Notícias dessa semana, que agradece a sua audiência aqui no Brasil, em qualquer parte, aqui também e também no mundo. Lembrando que você nos acompanha sempre pelo YouTube, ou mesmo Facebook, Jornal Tele Brasil Notícias, ou mesmo através também do Facebook, A Hora da Notícia, com notícias impressas e inclusive com fotos, para que você possa acompanhar mais de perto as informações. Queremos agradecer todo o apoio técnico desta gravação na nossa equipe técnica, e estaremos de volta na semana que vem. Até lá! Tele Brasil Notícias.